Boa noite, senhoras e senhores que nos acompanham via TV Câmara. Em função do período eleitoral, essa sessão será transmitida ao vivo até a ordem do dia. Enaldecendo a presença de Deus, declaro aberta a presente sessão, convidando a todos para de pé ouvirmos a palavra de Deus pela vereadora Marlene Leão. Salmo 9, versículo 9, do 9 ao 11. O Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Cantai louvores ao Senhor, que habita em Sião. Anunciai entre os povos os seus feitos. Palavra do Senhor. Esta sessão está sendo realizada de acordo com a resolução da mesa diretora número 6 de 2020, em virtude da pandemia do Covid-19. Coloco em discussão a ata da sessão anterior, não havendo quem queira discutir em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovado com o voto favorável dos vereadores que não estão participando presencialmente da sessão. Convido o servidor José Carlos Schutz para realizar a leitura das despesas do Poder Legislativo do mês de outubro. Boa noite a todos. O Poder Legislativo Municipal gastou no exercício de 2020 até o mês de outubro o valor de R$ 1.626.035,19, sendo que no mês de outubro foram gastos R$ 160.608,58, assim distribuídos. Folha de vencimento dos servidores, R$ 50.454,04. Subsídio dos vereadores, R$ 66.793,36. Contribuições previdenciárias ao INSS, R$ 23.641,60. Combustíveis e lubrificantes, R$ 170,04. Material de expediente, R$ 668,79. Material de copa e cozinha, R$ 655,52. Material de limpeza e produtos de higienização, R$ 772,62. Material para manutenção de bens imóveis, R$ 43,80. Bandeiras, planos e insígnias, R$ 400. Serviços de água e esgoto, R$ 52,23. Serviços de energia elétrica, R$ 237,46. Serviços de telefonia, R$ 799,67. Serviços de vigilância e monitoramento, R$ 310. Serviços bancários, ou seja, tarifas bancárias, R$ 94,05. Locação de equipamentos de xerox, R$ 750. Locação de equipamentos e softwares, R$ 4.685,40. Auxílio alimentação pago em pecúnia na folha dos servidores, R$ 10.080, totalizando no mês de outubro R$ 160.608,58. Leitura do expediente recebido. Foi recebido expediente da Transtusa, o qual acusa o recebimento do ofício número 115 de 2020 desta Casa, em relação ao horário de passagem da linha Divisa 9 via Garuva, e informa que a providência está sendo estudada junto à Secretaria Estadual de Infraestrutura e Mobilidade. O expediente está disponível na íntegra na Secretaria da Casa. Leitura dos pedidos de providência.
Pedido de providência número 52 de 2020, de autoria do vereador Luiz Moisés Estocco, referente à viabilidade para a construção de um ponto de ônibus e implantação de uma lombada próximo à Igreja Católica na localidade de Três Barras. A construção do ponto de ônibus se faz necessária, tendo em vista que os alunos que aguardam os transportes escolares ficam expostos às variações climáticas e a implantação da lombada é de grande importância, pois diversos veículos transitam em alta velocidade pela via, podendo ocasionar acidentes. Pedido de providência número 53 de 2020, de autoria do vereador Luiz Moisés Estocco. Reforçar as solicitações já realizadas, sendo estas: pedidos de providências número 97 de 2019, número 124 de 2019 e 25 de 2020, de autoria deste vereador, referente à colocação de tubos na Avenida Celso Ramos, ao lado da empresa Superfrio Logística Frigorificada, tendo em vista que há uma vala a céu aberto, que está causando transtorno aos moradores do trecho. Serão encaminhados ao órgão responsável. Leitura dos projetos recebidos. Projeto de Lei Ordinária, número 58 de 2020, de origem do Poder Executivo, o qual autoriza a desafetação de parte da rua denominada Nicolau Costa, fazendo parte do loteamento Jardim Dona Margarida, e dá outras providências. Baixado para as comissões. Ordem do dia. Leitura dos pareceres do projeto de lei ordinário número 52 de 2020, com a emenda modificada apresentada. Projeto de Lei Ordinária número 52 de 2020, de origem do Poder Executivo, o qual autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a estimar a receita e fixar a despesa para o exercício de 2021 e dá outras providências. Segundo a exposição de motivos, o projeto de lei consiste num instrumento de planejamento que demonstra a origem e a aplicação dos recursos de cada uma das unidades gestoras da administração do município, tendo sido elaborado com base nas disposições contidas na legislação federal, especialmente na Lei 4.320 de 64 e na Lei Complementar número 101 de 2000 e no Plano Plurianual na Lei de Diretrizes Orçamentárias do Exercício. A emenda modificativa apresentada pela Comissão de Finanças e Orçamento, por sua vez, sugere o acréscimo de R$60 mil na ação Construção, Ampliação de Praças, Parques e Jardins, valor este a ser retirado da ação Reserva de Contingência. Segundo a exposição de motivos da emenda modificativa, o valor poderá ser utilizado na construção de academias ao ar livre nos bairros do município de Garuva. A Comissão de Finanças, Orçamento e Contas Públicas opinou por unanimidade pela aprovação do projeto com a emenda apresentada. Nesse momento, iniciaremos a reprodução dos áudios dos vereadores Célio, Osiel e Valdemar, com discussão e votação. Célio Goudal, sou favorável ao projeto de lei ordinária número 52 de 2020, com a emenda modificativa número 01/2020 ao projeto de lei 52/220. 52 de 2020. Eu, vereador Osiel Fernandes Matos, voto favorável ao projeto de lei número 52 de 2020. Eu, vereador Valdemar, voto favorável ao projeto de lei ordinária 52/2020. Autorizo o chefe do Poder Executivo Municipal a estimar a receita e fixar despesa para o exercício de 2021 e dar outras providências, com emenda modificativa 01 do projeto de lei 52/2020. Em discussão, é referido o projeto. Não havendo quem queira discutir, em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovado o projeto de lei 52 de 2020 com emenda modificativa apresentada.
Leitura dos pareceres do projeto de lei ordinário número 53 de 2020. Projeto de Lei Ordinária número 53 de 2020, de origem do Poder Executivo, o qual institui Programa Municipal de Incentivo ao Aumento da Produtividade do Solo através de análises laboratoriais aos produtores rurais do município de Garuva e dá outras providências. Segundo a exposição de motivos, a contratação dos serviços de análises básicas laboratoriais do solo faz-se necessária como forma de incentivo e intermediação dos serviços de análise de solo entre os laboratórios, instituições e os produtores rurais, considerando a complexidade cada vez maior das atividades agropecuárias e a necessidade de uma maior produtividade no setor. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, a Comissão de Finanças, Orçamento e Contas Públicas e a Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social opinaram por unanimidade pela aprovação do projeto. Nesse momento, iniciaremos a reprodução dos áudios dos vereadores. Vereador Célio, vereador Osiel, vereador Valdemar, com discussão e votação. Eu, vereador Célio Budal, sou favorável ao projeto de lei ordinária 53 de 2020. Eu, vereador Osiel Fernandes Bato, voto favorável ao projeto de lei número 53 de 2020. Eu, vereador Valdemar, voto favorável ao projeto de lei ordinária 53/2020. Institui o Programa Municipal de Incentivo ao Aumento de Produtividade do Solo, através de análises laboratoriais aos produtores rurais do município de Garuva e da outras providências. A palavra, vereador Paulo Baldassarra da Costa. Então, boa tarde a todos. Eu só queria dizer que essa é uma resposta da Câmara de Vereadores à reivindicação dos produtores rurais que, quando foram afetados aí pelo ciclone bomba, tiveram seus prejuízos em suas lavouras. É uma resposta singela, podemos dizer assim. Lógico que a gente queria poder fazer mais quanto aos agricultores, mas isso nós estamos gerando com isso um passo para diante da tecnologia. A gente só vai mudar a realidade dos nossos agricultores realmente empregando tecnologias modernas, né? A análise de solo é uma coisa antiga, mas de pouco uso pelos agricultores. Então, para vocês terem uma ideia, os agricultores, para poderem pegar o programa de calcário oferecido pelo governo do estado, eles têm que ter uma análise de solo realizada no ano, né? Então isso vai facilitar bastante a vida deles, porque ela vai facilitar a vida deles, porque vai organizar os produtores rurais, né? Porque um ano passa ligeiro, e nós que somos vereadores sabemos bem disso, como passou ligeiro esses 4 anos, né? Então o agricultor às vezes ele não percebe que passou um ano, e assim a gente vai disciplinar, ajudar, né? A prefeitura vai ajudar os agricultores. Então, de março a junho, os agricultores sabem que vão poder contar com a prefeitura, ela vai pagar uma parte do serviço, mas ali ele vai integrar. Eu até, lá dentro da secretaria, a gente quer nós mesmos fazer essa coleta para o agricultor, né? Nós ir na propriedade, fazer a coleta, identificar a gleba de terra, levar para o laboratório. E isso vai facilitar bastante. Parece que não, mas isso para o agricultor fazer é incrível como atrapalha a vida deles. Ele ir lá fazer a coleta, depois vir levar lá em Joinville a análise, ou trazer ali na IPAG como era antes, atrapalha um monte a vida deles. Assim a gente vai facilitar a vida dos agricultores. É uma resposta da Câmara de Vereadores, e aí evidentemente que os vereadores agradecem ao Executivo por ter ouvido a nossa reivindicação. Com a palavra, a vereadora Marli Leandro. Quero parabenizar o vereador Paulo e ao Executivo também por acatar este programa, com certeza, né? Mais uma vez eu venho aqui elogiar esse projeto de lei, né? Nossos agricultores tendo uma certeza, não é, vereador Paulo, de que vai haver um programa, que vai haver um incentivo a eles, e o solo é a base de tudo para eles, né? Então, esse programa vem ajudar muito,
e a gente fica muito feliz. O pouquinho que vai ajudar para eles vai ser muito. Parabéns, parabéns, vereador, por esse projeto e ao executivo por acatar e tão prontamente dar um retorno. Parabéns. Com a palavra o vereador Celso Coelho. Boa noite a todos. Também quero transmitir os méritos desse projeto aí à Câmara de Vereadores e, em especial, ao vereador Paulo Guatassara, que estudou e a proposta, a reivindicação dos agricultores, e o Executivo prontamente atendeu. Agradecer ao Executivo por também ter tido discernimento da importância desse projeto, que é o estudo dos solos, com a participação de 50% dos custos apenas para o agricultor. Obrigado. Havendo quem queira discutir em votação, quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovado o projeto de lei 53 de 2020. Não havendo quem queira discutir em votação, quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovado o projeto de lei 53 de 2020. Leitura dos pareceres do projeto de lei ordinária número 56 de 2020. Projeto de lei ordinária número 56 de 2020, de origem do Poder Executivo, o qual dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.380.755 para suplementar a ação Manejo de Resíduos Sólidos e Limpeza Urbana. Segundo a exposição de motivos, o Governo Federal, através da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, depositou no dia 30 de setembro de 2020 a importância de R$ 1.380.755 na conta corrente do município de Garuva. Tais recursos foram utilizados em ações da Defesa Civil na destinação dos resíduos sólidos resultantes do vendaval que ocorreu em 30 de junho de 2020. A Comissão de Finanças, Orçamento e Contas Públicas opinou por unanimidade pela aprovação do projeto. Nesse momento, iniciaremos os áudios dos vereadores Célio, Osiel e Valdemar, com discussão e votação. Eu, vereador Célio Budal, sou favorável ao projeto de lei ordinária número 56 de 2020. Eu, vereador Osiel Fernandes Matos, voto favorável ao projeto número 56 de 2020. Eu, vereador Valdemar, voto favorável. Projeto de lei ordinária 56/2020. Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.380.750 para o saneamento básico. Em discussão, o referido projeto, com a palavra o vereador Paulo Guatassara da Costa Lima. Então, eu só queria aproveitar a palavra, senhora presidente, e quem está nos ouvindo aqui, para fazer os elogios necessários. Primeiro para o governo federal, né, que não foi demorado. É difícil a gente ver um retorno rápido do governo federal contra essa questão quando é calamidade pública. Normalmente demora mais. É a primeira vez que eu vejo tão rápido assim o retorno do governo federal com valores, né? Mas, em especial, eu acredito que tem um motivo para isso. E foi o trabalho muito bem feito por parte do pessoal da Defesa Civil, o Márcio Kuchilik, com a engenheira civil que trabalha lá na Secretaria do Meio Ambiente, acho que é a Tereza. É a Tereza, só não lembro o sobrenome dela. Então, Tereza, queria te agradecer pela dedicação, pelo trabalho que você fez, pelo engenheiro Yolando, pelo o arquiteto Anselmo, né, que eles se debruçaram em cima desse projeto. A Câmara de Vereadores analisou esse projeto e a gente viu a complexidade
e do projeto em si. Foi muito bem elaborado, foi muito bem escrito, foi muito bem detalhado. E quando um projeto é bem escrito, bem feito, bem detalhado, que nem foi esse, a gente vê que o dinheiro não tem muita dificuldade de vir. E esse foi um trabalho feito pelos próprios técnicos nossos, né? Então, como é importante você ter um quadro técnico, como é importante você ter pessoas que estejam atualizadas, né? Que estejam realmente bem por dentro do programa do Serviço Federal, mas acima de tudo, como eles fizeram uma resposta muito bem coordenada. Então, parabéns novamente a esses fantásticos profissionais da Prefeitura do quadro de Engenharia, da Arquitetura e do nosso amigo Márcio Kochelik. Senhor presidente. Vereador Celso Coelho. Obrigado, senhor presidente. Eu quero fazer coro com o vereador Paulo quando ele enaltece o governo federal pela resposta rápida e por atender o nosso município aí com um valor considerável, né? 1.380.755. Confesso que eu não me ative a todo o projeto, mas entendo também que talvez por ter sido tão bem planejado, elaborado, a resposta veio rápida. Eu diria que é um valor que daria talvez até para aproveitar e colocar, sendo uma indicação verbal, aproveitar e aí também o momento que estamos vivendo aí por causa do vendaval e ocorreu desmoronamento de árvores, também as podas, né, a limpeza dos rios, desassoreamento, para que não aconteça, citar aqui o Rio da Onça, que sempre acontecem aquelas enchentes, né, talvez seja um valor que pode ser aplicado também nessa ação, nessa demanda que também julgo ser bastante importante. Obrigado. Projeto de Lei Ordinária número 57 de 2020, de origem do Poder Executivo, o qual dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 140 mil para suplementar a ação repasse de recursos para a manutenção do CIS Nordeste. Segundo a exposição de motivos, o Fundo de Saúde do município precisa de recursos orçamentários na ação utilizada para cumprir o repasse das parcelas de novembro e dezembro de 2020 para o CIS Nordeste, através do qual são realizadas as consultas e exames de média e alta complexidade dos munícipes. A Comissão de Finanças, Orçamento e Contas Públicas opinou por unanimidade pela aprovação do projeto. Vereador Célio Budal, sou favorável ao projeto de lei ordinária 57 de 2020. Eu, vereador José Fernandes Matos, voto favorável ao projeto número 57 de 2020. Eu, vereador Valdemar, voto favorável ao projeto de lei ordinária 57/2020, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar para o CIS Nordeste, Consórcio Intermunicipal de Saúde. Em discussão, é referido o projeto. Com a palavra, vereador Paulo Guatassara. Então, só para a gente deixar marcado, que é importante a gente deixar isso claro, são R$ 140 mil que estão indo para cobrir os meses de novembro e dezembro do consórcio que a gente tem, né, junto com o CIS Nordeste, para consultas de média
e alta complexidade. Queria que o munícipe entendesse que isso que a prefeitura faz, e o valor, você veja bem, o valor para 2 meses, para a gente continuar fazendo, é um valor vultuoso, ele não é de obrigação do município. O município tem obrigação com saúde básica. Essa é o que o município, quando vai fazer a pactuação junto com a saúde do Estado, então nós ficamos com as atenções básicas, ficamos com vigilância sanitária, enfim, a gente faz vários serviços integrados e alta e média complexidade era para estar sendo enviado para os hospitais estaduais. Era para os hospitais estaduais, com credenciamento estadual, pegar essa demanda e fazer acontecer. Então, eu acho que o município está de parabéns, a Câmara de Vereadores está de parabéns, por a gente ter conseguido, durante esse tempo, fazer uma gestão boa das finanças públicas, ao ponto de que o município, ele paga 70% do transporte escolar da rede estadual, que não era nossa obrigação. O governo do estado passa 30% só do valor. Então, o município já cobre o transporte escolar, que era de obrigação do governo estadual, dos alunos do 2º grau, e é nós que cobrimos. O município faz o transporte dos estudantes universitários, que também não é obrigação nossa. Então, o município colabora com o estudante universitário. O município paga ações de média e alta complexidade de saúde, que não é obrigação nossa. E o município ajuda a Polícia Militar e a Polícia Civil com o convênio e com o suporte para a viatura, com manutenção dos prédios deles, e que não era obrigação nossa. Então, veja bem, quanto que a gente vai absorvendo de serviços para o bem do garuvense, e ao mesmo tempo, na pactuação da federação, não tem retorno. O Estado não passa um quinhão a mais para nós de ICMS, né? O governo federal não passa um quinhão para nós do fundo do município, por a gente absorver todas essas tarefas que não são nossas. Então, às vezes, então, é importante a gente pensar no pacto federativo. E isso não acontece, com certeza, só com o nosso município, outros municípios do Brasil fazem. Então, é no município onde a coisa acontece. Então, está na hora da federação, do Estado, ficarem menor para os municípios ficarem maior. Porque é aqui que faz o serviço para o cidadão. Aqui que acontece a demanda. E esse aqui é um exemplo. Parabéns à Câmara de Vereadores que ajudou esse governo a economizar e a usar os recursos naquilo que faz bem para o cidadão garuvense. Parabéns para o governo que faz o que o cidadão garuvense pede. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação, quem estiver de acordo permaneça como está. Aprovado o projeto de lei 57 de 2020. Devido ao período eleitoral, convoco a próxima sessão para o dia 10 de novembro, a partir das 19 horas. Palavra livre. Com a palavra, Paulo Guatassara, do PDT. Falei bastante, já durante aqui a aprovação da nossa pauta. Eu só queria dizer que hoje o mundo está vivendo um processo muito importante, né, que é a eleição americana para presidente da República. Por que é importante? Bem, para os Estados Unidos, quer queira ou quer não, é um dos países que coordenam o mundo hoje, junto com a China, com a União Soviética, com a Alemanha, com a China.
né? São esses países que têm uma dominância global em cima da economia, em cima de vários mecanismos que afetam os países do terceiro mundo que nem o nosso. E a gente que sempre acompanha o noticiário, a gente sabe, escutou desde que a gente é pequeno que os Estados Unidos é o berço da democracia. Mas eles perdem longe demais para um país de terceiro mundo que nem o nosso, né? Porque aqui a gente vai ver que as eleições americanas vão entrar numa tensão tão grande, porque eles agora vão ficar lá contando os votos. Lá nos Estados Unidos também pode votar via correio, que eu acho bem inteligente até isso, né? Não é o voto obrigatório, que eu também gostaria que aqui no Brasil não fosse o voto obrigatório, né? Mas que aqui no Brasil, meia-noite do dia 15 de novembro, nós vamos saber 97% das pessoas que vão estar eleitas, a gente vai saber quem está lá. E lá não, isso vai se arrastar por aí, no máximo, no mínimo uma semana, de um presidente que já anunciou, se ele perder é chuncho, se ele ganhar está certo, né? Que é uma coisa que eu nunca vi, o berço da democracia é um presidente que está em exercício falar, se ele ganhar, dá tudo certo, se ele perder é porque tem chuncho. Vai questionar os votos por correio, uma coisa que eles sempre fizeram, aí é problema deles, né? E de um país que não é o voto direto da população que elege. Porque a população está votando hoje lá, mas vai ser por estado, né? Então a população, como aconteceu já na eleição passada, o senhor Trump perdeu para Hillary Clinton. A maioria do povo americano votou na Hillary, mas quem ganhou foi Trump, porque lá é um colégio eleitoral. Então lá, daí os delegados de cada estado, agora conforme a eleição em cada estado, se um estado lá tem 20 delegados, se ganhou por um voto o Trump lá, aqueles 20 delegados vão votar tudo nele. Isso, para mim, não tem nada de democracia. Não tem nada de democracia, então eles não têm nada que ensinar para nós, né? E gostei hoje da resposta do vice-presidente Mourão, quando se perguntou do atual candidato lá que tem grande chance de ganhar, o democrata, que ele é muito preocupado com os temas ecológicos, né? E ele já em algumas entrevistas falou que o Brasil está devendo no cuidado da Amazônia. E o vice-presidente falou que os Estados Unidos têm que cuidar primeiro deles, porque é o país que mais emite gases de efeito estufa no mundo, é os Estados Unidos. Então eles deviam realmente cuidar da emissão deles quanto ao efeito estufa, e deveriam deixar cada país na sua soberania. Só que a gente precisa entrar num clima com essas potências aí, ao ponto também do Brasil entender, né? Que é esse meu fechamento do que eu queria falar, que o Brasil entender que a preservação da Amazônia, a preservação da Mata Atlântica, aqui como nós até quanto vereadores tentamos fazer contra a Mata Atlântica aqui, nossa, aqui de Garu, através de uma indicação do vereador Celso, para a gente fazer os parques municipais, de nós fazer um plano que regulasse a todos os nossos recursos hídricos, né? Então isso nós precisamos fazer, porque realmente o Brasil, ele é o pulmão do mundo. Só que nós devemos ganhar para isso. O mundo deveria pagar para nós colocar dinheiro lá naquele povo amazônico, para eles terem recursos, para eles poderem sobreviver, mas a gente tem que assumir essa responsabilidade, né? Porque o clima global está mudando. E a Amazônia segura bastante esse clima global, e nós temos responsabilidade com o clima global. Então a gente precisa de grandes líderes, tanto nos municípios do Brasil, como um grande líder presidente, como os grandes líderes mundiais, para o planeta continuar funcionando. Isso, sim. Eu espero que a Câmara de Vereadores, a próxima gestão com vocês aí, reeleitos, com os novos vereadores, que não deixem de trabalhar nos temas micro, vamos dizer, que seja garoa, parece que não é nada, mas é muito importante no contexto da Mata Atlântica e no contexto de ecossistema para o Brasil e para o mundo. Obrigado. A palavra Celso Coelho de Souza.
noite, vereadoras, vereadores, aos que poderão nos assistir posteriormente, aos funcionários dessa casa, à comunidade garovense. Senhora Presidente, quero trazer nessa oportunidade, essa tribuna, mais uma vez, um tema tão relevante que, infelizmente, o STF volta a se posicionar, que é o tema ideologia de gênero. O STF, mais uma vez, toma a posição de legislador, está tomando a posição do Senado e do Congresso Nacional, e no dia 11, próximo, estará votando a ADI 5668, quarta-feira da próxima semana. Ação direta de inconstitucionalidade. É até difícil de falar para mim essa palavra. Então, esse julgamento é uma ação que foi feita pelo partido PSOL em relação ao ensino da tal chamada ideologia de gênero nas escolas públicas. Mais uma vez, essa temática, a vereadora Marli, estamos ouvindo e vendo vir à tona. E todos os anos, pelo menos que eu acompanho aí dos últimos 10 anos, esse tema vem à tona. Mas nós não devemos calar, não devemos parar de falar do assunto e defender o que achamos ser certo e defender a comunidade brasileira, a sociedade da nossa cidade como um todo, porque temos a convicção de que entendemos o que é o melhor para nossas crianças, para o adolescente. E, embora respeitamos as opiniões diversas, mas jamais podemos nos calar diante desse tema. Me constrange muito, senhora Presidente, ver uma ação que eu chamo de covarde, de um sistema que julga ser justo e nos coloca na posição vulnerável, digamos assim, quando se diz no assunto nesse tema que é o de cuidar, de preservar o direito da criança e do adolescente, de escolher o que é, ou de escolher, ou de ter uma formação natural, sexual, digamos assim. E, no entanto, o STF quer interferir nesta ação e volta ao tema, à tona esse tema, para que volte às escolas, se for aprovado, e é o que nós não queremos, a ensinar, colocar na grade curricular, a ensinar o chamado ideologia de gênero. Nós temos o PLO 2018, número 8 de 2018, que dispõe sobre essa proibição no município de Garuva. Embora não pudemos dar continuidade a ele, devido a alguma inconstitucionalidade, mas nada impede de que possamos debater e conversar com o Executivo esse assunto para que possamos unir forças em prol das nossas crianças e adolescentes, para que possamos deixá-las em paz, aprender matemática, português, geografia, moral e cívica, né, vereador Paulo? No nosso tempo a gente estudava esses assuntos, não o que é sexualidade. Seria o que tenho para hoje, senhora Presidente. Muito obrigado.
Boa noite, presidente. Me permita tirar a máscara. Estou na distância e não estou com os sintomas do Covid. Quero aqui pedir desculpa pelo atraso. Cheguei acho que uns 5 minutos atrasado. Infelizmente, aconteceu um imprevisto, mas estou aqui. Peço desculpa ao nobres pares e à comunidade que está nos assistindo. Atentamente ouvindo o discurso do vereador Paulo e do vereador Celso. Vereador Celso, eu acho que o ministro tem outras coisas para fazer do que estar se envolvendo em coisas que está na Carta Magna. Estudar é uma coisa que está ali para ensinar da maneira que cada município. Acredito que o município de Garuva não terá isso aí. Dou totalmente com concordância que não aceitará isso. Espero que no Brasil não esteja. Eu acho que o STF está se metendo demais em situações. Ele tem uma prerrogativa de fazer o quê? De que se cumpra o que está escrito na Carta Magna, não de que se faça leis. E leis quem faz é legislativo. Infelizmente, o legislativo não se mexe. Eu quero aqui relembrar os nobres pares, quando a Dilma foi cassada, foi impeachmentada, só para vocês lembrarem, ela foi impeachmentada, o artigo 5º, ela seria impeachmentada e não podia concorrer a novo cargo. Isso não existe, não está escrito lá. A partir do momento que você é impeachmentado, você não pode se concorrer a cargo nenhum. E ela foi concorrendo. Infelizmente, nosso poder do Olimpo, eles estão acima de tudo, eles não fazem o que eles acham depender. Mas concordo com o senhor, eu acho que temos outras coisas para debater e gastar forças e dinheiro em outras coisas. O poder do judiciário é muito caro. Você veja bem que tem 5 caminhões, acho que 100 e poucos funcionários, tem ali um vinho, tem que ter 5 estrelas, né, vereador Paulo, que nós não tomamos até hoje. O vereador Paulo, vocês não sabem, foi um cara que viajou o mundo, ele sabe o que é o vinho de 5 estrelas. Até perguntei para ele, ele deu uma aula que levou uma meia hora para me ensinar, até agora não aprendi ainda. Quem sabe eu aprendo aí depois. Mas é uma coisa chique, tem que ter 5 estrelas, é uma coisa que acho que nós mortais, um dia ir para a Itália, vamos tomar. Então é uma coisa assim que você fica pensando, assim, nós vendo nobres pares da nossa Câmara de Vereador, se você ligar o jornal, você fica plespésco, assim, a politicagem que fazem, né, cara, de uma coisa assim enorme, e os municípios que funcionam, eles não mostram. Você assistia a Rede Globo, assim, cara, eles ficam botando assim, nada contra a opção sexual de cada um faz, e colocam só para interferir. Mas eu acho que tem que ter mais, peraí, vai ter um casal bonito que tem um filho, uma mãe, e cuida do neto, enfim, por que não mostra? Um prefeito que funciona, né? Até tem uma palavra agora, esse prefeito de Colatina, mas sim, mas tu é eleitor igual de Colatina também? Que não cobra para votar? E aí? Não mostra, dona presidente nobre partido, agora o prazer, agora à tarde, estava lá no seu estabelecimento comercial, o seu marido lá, estou conversando um pouco. Então é assim, você fica, não entende, assim, tem hora assim, está faltando agora, acho que 7 sessões, né, vereador Celso? Ontem eu estava no meu sofá pensando assim, o que eu vou fazer depois que eu for vereador, né? Acho que a gente vai ficar mexendo no celular para ver o que está acontecendo aqui, né? Eu acredito que sim, né? Desejo que vocês 3 se reelejam, que Deus abençoe vocês dêem continuidade ao nosso mandato. Eu, o vereador Paulo, o vereador Celso, optamos pela não reeleição, mas respeitamos vocês e torcemos por vocês. Ouvindo atentamente o discurso do vereador Paulo, veja bem, né, vereador Paulo, um país que determina a economia do mundo, né? Um presidente, um mais louco que o outro, né, cara? Eu vejo assim, se eu me eleger presidente do Brasil, o que tem que acontecer? Eu tenho que cuidar das minhas situações, né? Tentar vender, comprar dos outros países, e não posso interferir na economia dos países, falar, senhor, veja bem, vereador Paulo, hoje eu estava assistindo o Alexandre Garcia, a Rússia fazendo manobra aqui na Venezuela, com o exército. Isso é uma afronta a nós, na nossa divisa, né? A China fazendo manobra com os Estados Unidos, lá junto com o Japão fazendo manobra no seu país, na fronteira da China. Isso é o quê? Uma provocação. Você imagina bem, não existe, o senhor tem um churrasco lá na sua casa e o cara vem provocar você no muro. O que é isso? Não vai dar certo, né? Então, cada um tem que cuidar do seu quadrado. Nós temos o quê? Cuidar da nossa economia, cuidar da nossa educação, cuidar da nossa infraestrutura. Estamos que vender para os países, temos um canteiro, nosso Brasil é um canteiro de produção. Estamos top de linha, já estamos vendendo a soja do ano que vem a R$150 a saca, nem plantamos ainda. Então temos top de linha.
O que nós temos que interferir? Mas nós vivemos desses loucos, né, cara? Nosso suco de laranja, que é o mais vendido, reduzindo com tantas barreiras, mas é o que nós chega lá, né? E outra coisa, só para vocês terem informação, eu vivo no comércio de embalagem e tal. Só para vocês terem noção, hoje eu fui ver, não tem alumínio para fazer latinha para cerveja. Vocês sabiam? Se vocês quiserem comprar hoje 5.000 latinhas de cerveja, hoje, vocês não conseguem 5.000 latinhas, vocês não conseguem em lugar nenhum. Por quê? Por causa da cerveja? Não, porque não tem o produto para fazer a latinha. E a Vale do Rio Doce, eu lembro, do Fernando Henrique vendeu. Para que vendeu? Para ir de fora. Por que não vendeu? Por que nós não podemos comprar? É que nem um cidadão aí que tem uma candidata que não conseguir um vice. Teve que ser da família, porque não teve outro. Então, né, dá licença, né? Você não consegue, abandona e segue. Vereadora presidente, desculpe o desabafo, mas é assim, é que o vereador Paulo fala. Infelizmente, esperamos que nos próximos deputados federais, estaduais e senadores que elejam pessoas que nem nós aqui, ó. Eu tenho certeza que nós fazíamos o melhor mandato. O que tem que fazer? O Pacto Federativo, né, Paulo, precisa fazer. Mais município, menos federação. O senhor sabe muito bem disso. Vocês tudo aqui sabem. Vereador Heleno, Paulo com 20 e poucos anos, Marli com 20 e poucos anos de prefeitura. Para nós poder comprar a cirurgia do SUS, poder fazer, não conseguimos. Nós temos todos os deputados que nós trabalhamos aqui. O que nós ajudamos, Heleno? O deputado, o meu, deu-lhe um facão em mim que até hoje não sei. Tem uma inveja do vereador Celso aqui, que Deus o livre, 500 balde de emenda. O que eu consegui? Uma borracha nas costas, cara. Obrigado, vereador. Cirurgia bariátrica. O vereador Celso aqui, com todo respeito, inveja de exemplo, não, estou dizendo que não, né? A Vieira Santa conseguiu 500 mil de emenda. O que eu consegui? Eu e a Marli? Vereador Stocco? Trabalhamos com o mesmo deputado? Mas por que não mandou direto para nós? O vereador Celso até fez um vídeo, fez tudo, mostrou. O que nós temos para mostrar? Se nós falar para o vizinho da esquina ali, dá uma borrachada nas nossas costas. Mas o que acontece? Os próximos vereadores que vocês vão se reeleger, não façam o mesmo deputado do prefeito, porque vai tudo para ele. Com todo o respeito que ele levantou. Porque o que acontece? Temos que ter um que batalha por nós. O Celso fez o certo aí, ó. O Celso está tranquilo, baguá. Desculpa a palavra aqui, baguá. Pode arrancar e conseguir emenda do deputado federal e deputado estadual. E pode falar o que nós temos para mostrar. 500 votos, bosta de voto. Né? Consegui porra nenhuma. Mas tudo bem. Desculpa o desabafo. Obrigado, vereador. Desculpa a minha falta de delicadeza. Uma boa noite a todos. Desculpe já, falta de delicadeza. Obrigado pelo tempo. Com a palavra, vereador Moisés Stocco. Boa noite, presidente, vereadores. Parabéns, Paulo, pelo teu projeto do Calcária. Acho que é por esse caminho que nós temos que começar a olhar para o agricultor. Falando em agricultor, nesse momento desse ciclone bomba, os agricultores estão sem técnico para fazer a análise foliar. A reclamação é grande. Tem o Calcária? Tem, mas também tem uma reclamação, talvez de algum motivo ou outro, essa licitação para o Calcária ser comprado, nós vamos ter que talvez modificar. O Calcária não está chegando para o agricultor, com 90%. E se o agricultor usar esse Calcária, tem que gastar com mão de obra, com maquinário, e jogar 2, 3 vezes, não está ajudando o agricultor. Tem que trazer um Calcária de qualidade, fazer uma análise na saída, fazer uma análise na chegada, para que esse Calcária chegue realmente com aquilo que a gente compra. Como é licitação, como é para a prefeitura, eles mandam qualquer coisa para cá. Mandam areia em vez de Calcária. E não ajuda o bananicultor. Então, eu fiz uma visita pela nossa cidade e nós temos muita falta, a Secretaria de Obras, a Secretaria de Agricultura se fundiu com a de Obras. Tudo bem, está mantendo, as máquinas, faltou um pouco, tinha que ter mais, está mantendo um pouco, mas ainda acho que nós deveríamos talvez voltar a secretaria, ter um técnico que corra buscar recursos para o agricultor. O agricultor não está aguentando mais a situação.
Além do calcário, ótimo, vamos dar de qualidade para ele, já não paga. Ou esse projeto do Paulo, a análise solar já ajuda, como o Paulo falou. Mas vamos tentar, né, para frente, olhar um outro lado do agricultor. Tudo que a gente puder fazer para ele, para melhorar o lado dele, para deixar ele na terra, deixar os filhos lá, vamos lutar. Nós, todos os vereadores, vamos lutar para a gente ver se conseguimos melhorar a vida um pouquinho do agricultor, principalmente agora, né? Nessa época eles perderam praticamente tudo. Então fica aqui um alerta para nós, para a gente tentar mudar um pouco isso. Boa noite. Uma palavra como líder do partido, Paulo Guatassara da Costa Lima, PDT. Obrigado, senhor presidente. Então, ali só para complementar aí o que o vereador Celso falou, não é difícil, né, vereador Celso, a gente imaginar que não precisava você individualizar esse tema, né? Você não precisava nem estar no STF, como o vereador Juca fala, que o STF teria que estar com outros assuntos mais importantes, né, para estar discutindo, mas na escola, a única coisa que tem que ensinar é respeito. Respeito. Quando a criança entender o que é respeito, né, ela vai respeitar ideologia de gênero, ela vai respeitar cor, ela vai respeitar tamanho, deficiência física. É nisso que a escola tem que voltar, e aí concordo com o que o vereador Celso fala, né, quando fala em educação moral e cívica, parece que a gente está aqui fazendo uma apologia para o passado, mas na verdade a gente quer o respeito do professor entrar em sala de aula, os alunos levantar, de uma autoridade entrar na sala de aula e os alunos levantarem, dos alunos saberem cantar o hino nacional, dos alunos saberem cantar o hino do estado de Santa Catarina, que é difícil pra caramba, do Brasil, saber, né? Então a gente tem esse respeito à pátria, à escola, ao professor, à merendeira. Então se a gente voltar a esse fundamento básico, acaba com tudo esse problema, acaba com o bullying também, né? Porque está embutido aí na questão do bullying esse assunto. O pessoal aí mais elucubrou em cima disso, eles estão usando o bullying, né, como desculpa para isso estar indo para frente, mas o bullying também é falta de respeito. Então a gente tinha que se incomodar sim com a escola moderna, com a escola digital, com a escola, e o professor, e o nosso quadro, o professor não está preparado nem para dar uma aula dessa, vereador Celso, na dimensão que é esse assunto, entende? Esse assunto é um assunto muito complexo, esse assunto é um assunto que você trabalha criança e trabalha respeito. Depois lá na frente trabalha esse tema de uma maneira diferente, com outra estrutura, né? Então concordo com o senhor, vamos torcer para... Mas aqui no município, a gente fazendo o currículo nosso, a gente tem como realmente fazer o que nós temos que fazer aqui no município. A tua preocupação é tranquilamente, a gente trabalha esse tema, se porventura passar, a gente trabalha com a questão de respeito e cobrindo o tema, não precisamos entrar em detalhes, trabalhamos o respeito. E quanto ao vereador Estocco, o senhor está coberto de razão, vereador. Então, fica com missão, aquela torcida que nós temos, que realmente vocês se reelegendo, vocês vão nos representar, né? Nós não vamos estar aqui, mas vocês vão nos representar. E aí a gente ter essa direção para a agricultura, sim, precisamos voltar de volta com a Secretaria, com pensamento só na agricultura, com técnicos, só com uma gestão, não precisa das máquinas, as máquinas podem deixar tudo lá na infraestrutura, tá? Pode deixar trator, patrola, tudo na infraestrutura, mas uma cabeça pensante e técnica para a Secretaria de Agricultura precisa sim. A IPAGRE, que no passado já teve 4 profissionais, hoje só tem 1. Né? A Prefeitura tem que trabalhar em cima de tecnologia, sim, para o agricultor ficar no campo. Nós vamos ter que trabalhar tecnologia. E aqui já vou fazer uma provocação para vocês. No próximo PPA, que vai vir, e vocês vão estar aqui para poder entrar os novos vereadores, a gente colocar no próximo PPA a possibilidade, vereadores, da Prefeitura, quanto contrapartida para os agricultores, nesse REURB, que dá para usar para o interior, certo? No REURB, a gente deixar os agricultores, nós pagar 50% também,
para eles poderem regularizar as terras deles, porque eles têm um grande problema com a falta de regularização das fazendas deles. Então tem muito agricultor que quando chegam ali no Banco do Brasil atrás de recurso, eles não conseguem porque a terra está lá, ela está em uso capião, mas não tem a tal da matrícula, não tem nada. Então, agora como a cidade já fez, está encaminhado, né, vereadores? O que não recebeu o título ainda irá receber, porque as medições já foram feitas e, enfim, estão acontecendo. Agora nós nos preocuparmos com o reúrbio no interior, que daí nós vamos dar dignidade, propriedade, e eles tendo propriedade, eles são gente no banco. Enquanto isso, eles não conseguem se viabilizar através de créditos e com financiamentos. E isso é fundamental a gente fazer isso. Obrigado. Vereador Celso Coelho, como líder do partido. Senhora Presidente, rapidinho aqui, só voltando àquele assunto ali que o vereador Paulo até nos contribuiu aí, o vereador Juca, os outros vereadores, a questão da ideologia de gênero, a nossa preocupação e a individualidade em tese, a preocupação mesmo, vereador Paulo, disso cair numa obrigatoriedade, mesmo que os professores não estão preparados para isso, mas isso vai estar na grade curricular. Essa é uma preocupação muito grande e que eu chamo os nobres pares à responsabilidade junto comigo, né? E eu quero, a partir do nosso gabinete, enviar um ofício para a deputada federal, que eu tenho mais acesso, né, nesse sentido aí, como nota de repúdio, para que possamos, junto com os deputados aí, que eu acho que chega mais perto lá, né, senador Jorginho Mello foi um senador que a gente apoiou e ele teve bastante apoio aqui no nosso município. Acho que precisamos fazer alguma coisa. A gente não pode se considerar tão pequeno ao ponto de não se achar tão indefeso e não ter força suficiente para isso. A gente tem que gritar em nome do direito da criança e do adolescente. E com isso eu faço um pedido para a presidente, né, se ela achar por bem, mandar um ofício para os deputados dos vereadores, né, em nome dessa casa, repudiando a ação da ADI 5668, ação direta de inconstitucionalidade do STF. Tem votação o pedido do vereador. Não havendo quem queira discutir, em votação, aprovado o pedido do vereador. Presidente, seria o que tem para hoje. Obrigado. Nada mais havendo a tratar, encerra a sessão, convidando a todos para dia 10 de novembro, às 7 horas da noite, estamos todos aqui juntos de novo. Deus abençoe cada um de vocês, das nossas famílias, amém. Nos proteja, nos guarde. Amém. Boa noite a todos. Que Deus nos proteja. Amém. Amém.